A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Ou bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me assistindo. Eu sou o pastor Luiz Carlos Moura, pastor presidente da Assembleia de Deus Crê em Jesus Cristo, aqui no estado da Paraíba. Bem-vindo ao meu canal. Esse canal é para quem tem dúvidas para serem sanadas a respeito da Bíblia, para quem gosta de estudar a Bíblia. Na medida do possível, caso surjam dúvidas, ou se você tiver alguma dúvida que ainda eu não tenha externado nesse canal, vocês podem me enviar um e-mail ou me enviar um WhatsApp com a pergunta que, na medida do possível, eu estarei gravando um vídeo como resposta. Hoje é nossa primeira aula, ou sanatória de dúvidas. Eu escolhi o tema: a Bíblia fala a idade de Davi quando derrotou Golias? E aí, sim, não, talvez, eu acho, não sei. Vamos adentrar o estudo, então? Vamos lá. Iremos abrir esse estudo na passagem bíblica que encontra-se no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 33, que nos relata o seguinte: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. Em outras traduções, menino, garoto. E ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Nessa tradução é a Almeida Corrigida Fiel, ACF. Saul indaga Davi. Ele indagou para Davi não ir à guerra e expôs os motivos dele. Pois Davi, de fato, ainda era um garoto. Quanto a Davi ser um garoto, realmente Saul estava completamente certo, coberto de razão. Ele era um garoto mesmo, nós vamos ver aqui adiante nesse estudo. Para chegar à idade aproximada de Davi, quando derrotou Golias, precisamos responder 3 perguntas. A primeira delas é: primeira pergunta: quantos irmãos Davi tinha? A resposta está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 12, que nos relata assim: e Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Almeida, a versão tradução, Almeida Corrigida Fiel. Portanto, de acordo com o texto bíblico, podemos afirmar que Davi tinha 7 irmãos, tá? Com ele era 8 filhos, claro, 7 irmãos, 8 filhos. Jessé tinha e Davi 7 irmãos. A segunda pergunta é a seguinte: quantos irmãos de Davi estavam no exército? Quantos irmãos? A resposta está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 13. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos, que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Aminadab, e o terceiro Samá. A versão é Almeida Corrigida Fiel. Vejam, de acordo com o texto bíblico, podemos afirmar que somente 3 irmãos, irmãos de Davi estavam alistados no exército, tá? E a terceira pergunta: Jessé tinha 8 filhos, por que somente 3 estavam no exército? Por quê? Vamos à resposta? A resposta está no livro de Números, capítulo 1, versículo 3, que nos relata o seguinte: você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Essa tradução é a NVI. Observem que, de acordo com Números capítulo 1, versículo 3,
que somente poderia servir no exército quem tinha de 20 anos para cima de idade. Ora, de acordo com o texto bíblico, constatamos que apenas 3 irmãos de Davi tinham de 20 anos para cima de idade. Davi e seus outros irmãos eram menores de 20 anos de idade. Olha só que coisa interessante, né? A Bíblia é maravilhosa. Esse fato está comprovado, né, como eu já informei, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 13. Ele deixa bem claro isso, tá? Por isso que os irmãos de Davi, os outros 4 irmãos e Davi, formavam 5, não estavam alistados ainda no exército, por força de lei, tá? Por isso que eles não estavam alistados no exército ainda. Apenas os 3 primeiros irmãos de Davi, os 3 mais velhos, estavam no exército porque tinham de 20 ou mais de 20 anos de idade, tá? Agora, levando em consideração esse fato, esses capítulos e versículos que eu acabei de expor aqui a vocês, fazendo uma analogia, levando em consideração que o terceiro irmão de Davi estava com 20 anos de idade, e que a diferença de idade entre um irmão e o outro era apenas de 1 ano de idade, chegamos à seguinte conclusão. Na época que Davi venceu Golias, o 4º irmão estava com 19 anos de idade, o 5º irmão estava com 18 anos de idade, o 6º irmão estava com 17 anos de idade, o 7º irmão estava com 16 anos de idade e Davi estava com 15 anos de idade. Isso porque eu estou levando em consideração que eles tinham apenas a diferença entre um e outro de 1 ano de idade, tá? Observe que Davi poderia ter até menos de 15 anos de idade quando ele enfrentou e derrotou Golias, tá? Eu só estou levando em consideração que cada um, a diferença de idade entre cada um era de 1 ano de idade, certo? Então podemos chegar à conclusão que no mínimo Davi estava com 15 anos de idade quando derrotou Golias. Glória a Deus, glória a Jesus. Se você gostou desse vídeo, dessa explicação, tá? Desse estudo que fizemos, desse pequeno estudo, dá seu like aí, tá? Se inscreve no canal e compartilha. Eu vou deixar aqui para vocês em PDF, um link em PDF desse estudo, para você poder visualizar melhor, para você ler, para você armazenar e ensinar mais pessoas. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Porque eu estarei publicando outros vídeos aqui. Até mais.